Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje é um Átila quase sem voz, mas ainda Átila voz. É, Como de costume, para a gente abrir o programa, vamos falar um pouquinho daquelas pessoas que são importantes para a gente, daquelas empresas que são importantes para a gente, é quem faz o programa ir ao ar. Então, gratidão à Empire, você que precisa de trabalhos de marketing, assessoria, criação de logomarca, você é um empresário novo, você é um MEI, é um dentista, é um nutricionista, faça sua logomarca, crie sua imagem, crie seu branding com a Empire. O desafio D14D, que já 7 de maio vai estar aberto. Aproveite, acesse o QR Code, entra no grupo do WhatsApp e venha fazer a diferença nesse 2025. Lembra, o D14D é para tirar os seus ladrões de energia. Então vamos trabalhar sério, fazer o que precisa ser feito para ter um 2025 diferente. E a Somos, que é aqui onde vos fala, né? Então vamos seguir as nossas redes sociais, entra no YouTube, clica lá, faça sua inscrição no canal e acompanhe a gente. Tem muito conteúdo relevante. E hoje, mais um dia e uma convidada super especial. Ela que foi a minha primeira professora de yoga. Tenho muito, muito orgulho de ter aprendido muita coisa que eu sei com ela. Ângela, gratidão imensa pelo seu sim, por você poder estar aqui e conversar um pouquinho com a gente. Eu é quem agradeço essa oportunidade. Olá a todos e todas, né? Porque assim, eu jamais digo não para um aluno, uma aluna, ou uma oportunidade também de falar não só do meu trabalho, mas falar do trabalho das pessoas que passaram pela vida da gente. E não podia ser diferente com você. Dizem que aluno é igual filho, né? Ah, realmente. E a gente fica todo orgulhoso quando vê esse filho se acendendo, fazendo não coisas diferentes, mas coisas atuais que possam levar mais e mais informação a qualquer pessoa que chegue. Porque eu sempre penso assim, as pessoas me perguntam assim, mas você ensinou tal coisa, mas só uma pessoa aprendeu. Gente, isso não é só. Isso é muita coisa, né? Verdade, verdade. É um fruto, né? É um fruto, exatamente. É um fruto. Muito legal. E para a gente começar esse bate-papo nosso, queria que você contasse um pouquinho da sua história, de onde você veio, onde você nasceu, como é que foi isso, de onde saiu, como chegou a Ângela nesse mundo? Então, gente, eu vim pela via que a maior parte das pessoas vem, pela dor. Não foi para me iluminar, não foi para mim, foi pela dor. Eu, desde os 14 anos, tive um problema crônico, precisando vir a tomar remédios controlados, etc. e tal. Mas eu sempre fui assim, né? Não, eu vou para cima, cada não que eu recebia, eu dizia sim para mim mesma. E passava por obstáculos. Só para vocês terem ideia, eu fui proibida de estudar e de fazer vestibular. Eu fiz o vestibular escondido. Nossa! Então, assim, não tá com medo, vai com medo mesmo, tá assim, vai assim mesmo, e depois a gente vê como que fica. Mas você já sabia esse caminho, já estava no seu coração, assim? Dentro de mim, eu acho que sim. Hoje, assim, mais madura, eu te digo que sim. Porque enquanto as pessoas me falavam não, eu dizia sim para mim. Eu sempre disse sim para mim. Entendeu? Então, assim, de onde vem essa força? Né? Vem de algo, uma força criadora, uma força da criação. E deu também acreditar em mim, né? Mas eu sempre disse sim para mim e eu sempre soube que teria um caminho que poderia ser trilhado de uma forma diferente. Isso desde criança eu sabia disso. Agora, como era esse caminho, o que era, honestamente eu não sabia. Eu achava até que as pessoas tinham até razão mesmo, que eu estava louca. Entendi. A Ângela, gente, ela tem múltiplas formações, ela tem muitos talentos.
E como é que foi isso? Como que começou? Você começou por onde? Então, eu comecei assim, como eu falei, eu passei por N obstáculos, mas esse obstáculo foi o maior que eu vou relatar. Foi após uma gestação, eu tive uma depressão profunda, ao Uma qual... depressão pós-parto? Não foi depressão pós-parto. Foi até com as nossas Durante? filhas mais tarde. Mas eu caí numa depressão profunda porque eu não conseguia me curar do que eu já trazia desde a adolescência. E assim, começou a me gerar uma insegurança de como eu ia, que tipo de mãe que eu ia ser. Como que eu ia criar as nossas filhas? Elas teriam condições de me ver uma mãe ou uma pessoa doente, ou uma pessoa saudável? Isso me preocupava muito. E isso me fez entrar em depressão, esses questionamentos. E assim, os remédios de depressão convencionais, eles me davam mais depressão, porque eles não respondiam a essas perguntas, né? E hoje eu sei disso, na época eu não sabia. E aí... É um anestésico, né? É, Os remédios são só anestésicos. A gente já falou sobre isso no último podcast, sobre como as pessoas acabam caindo nessa armadilha, né? eu lembro, eu assisti e assim, eu me conecto muito com o que a Demi fala, né? Porque assim, é aquilo ali mesmo que ele falou. Você se anestesia, mas você não cura. E também a cura, o Wendel, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a palavra cura. Porque, na verdade, nós passamos por... a palavra healing, no meu modo de pensar, ela é a mais correta, no sentido de ser um processo. Você não passa... isso me curou. Não, você passa por um processo que pode te levar à cura. No meu caso, eu nem queria cura. Eu só queria o bem-estar. Eu só queria uma qualidade de vida melhor. Nem almejava. E consegui. E aí eu encontrei... Aí assim, eu não encontrava ninguém que topasse fazer nada diferente. Aí os médicos decidiram, não, você fica sem antidepressivo e você tem que se conformar em ser depressiva. Isso foi tão agressivo para mim que eu falei, não. Mas eu tô falando, gente, de médicos de 30 anos atrás. Hoje em dia, ninguém vai falar isso para vocês, que a medicina, graças a Deus, evoluiu muito. E os médicos também acompanham se atualizaram, né? E aí, eu falei, não, mas eu sei que existe. E nisso a gente saiu de férias, nós fomos acampar no sul da Bahia e tal. E chegando lá, eu encontrei um psicólogo capixaba. Que legal. E nós ficamos amigos, conversamos, ele, meu marido e eu. E aí eu falei, olha, eu sei que dentro da psicologia e até na parte da medicina tradicional, não é muito legal você ser psicólogo, você ser cliente de um amigo. Mas nesse caso, você vai ter que romper as barreiras e ser meu psicólogo. E por coincidência, naquela época, o Conselho de Psicologia não tinha essa questão com as práticas integrativas, ele trabalhava com os florais. Então, eu fiz 1 ano de psicoterapia e acompanhada dos florais. Na época, era o sistema de florais de Bach. E aí, com 1 ano, não tinha mais nada. Nossa. Não tinha mais nada e, assim, eu floresci. Junto com as flores, eu literalmente floresci. Também a gente foi atrás de um médico em Belo Horizonte, um médico naturista, que também deu um start muito bom para gente. Ele falou, não, ele me passou a acupuntura, que até no podcast anterior, né, ele falou sobre a acupuntura, me passou argila e um livro. E dentro desse livro tinha várias práticas integrativas, desde o yoga, meditação, fitoterapia, banho disso, argila. Pá. O nome do livro é até do Jardim do Éden, a Era de Aquário. Eu esqueci de trazer, que eu ia trazer esse livro, que ele é, assim, a minha bíblia. Ah, que legal. Foi o meu...
E aí, quando eu li O sobre... despertar, né? Foi um despertar. É. Quando eu li sobre yoga e meditação, foi realmente assim, sabe quando liga a tomada? Eu falei, se eu encontrar, eu vou fazer, porque em Vitória não tinha ainda. Uhum. E aí eu soube de um psicólogo em São Paulo que era professor de yoga. Eu fui lá, conscientemente eu já sabia que eu queria fazer, mas eu fui para fazer uma consulta com ele, porque um psicólogo formado em yoga Teria uma e mente diferente, né? teria uma vibe mais assim, bem mais precisa. E chegando lá, ele falou assim: vai ter um workshop do curso de yoga, que começou o mês passado, sobre os chakras. Você não quer fazer, não? Eu falei, bom, sobre os chakras eu entendo, porque eu já tinha começado a estudar sobre os chakras, que eu comecei a estudar sobre os chakras antes mesmo de começar yoga, mas eu não entendo nada de yoga, não sei nem o que que é. Ele falou, não tem problema não, pode fazer. Pode fazer e se você quiser, você pode fazer. Eu falei, eu vou ter que ligar pro meu marido, fazer ver como que a gente vai fazer. Enfim, era um workshop só, eu falei, bom, eu faço esse workshop, não tenho compromisso nenhum, porque eu não queria fazer. Posso ser bem franco, eu não queria fazer, mas eu fiz. E ele, todo intervalo, ele vinha do meu lado, insistia, falava, não, você é a pessoa certa para fazer esse curso, e papapá, e lá. Eu falei, meu Deus do céu, onde esse homem está com a cabeça? Todo mundo fala que não é para eu falar, que não é para fazer isso e tal, e ele estimulando eu fazer. Sim. Não, a primeira pergunta ele me perguntou assim, o que você está achando? Eu falei, pela primeira vez eu me achei normal. Isso foi, assim, o máximo, né? Assim. Mas é muita verdade isso. Principalmente questão de energia mesmo, né? Você sente as pessoas conectadas, as pessoas estão alinhadas com o pensamento. E tem muita coisa que às vezes a gente acredita que seja algo da nossa imaginação. A gente vê verdade quando ela brota em outras pessoas também. Exatamente. E assim, tudo foi se encaixando, né? Aí na volta, e ele insistiu para que eu continuasse o curso, eu não podia fazer, questões financeiras mesmo. Eu falei, não, você paga quando você puder, e não sei o que e tal. E eu vim embora, assim, até que na época não existia Gol, então tinha que ser ônibus mesmo, mas dava para ir. Aí até que a viagem de ônibus, ela é uma viagem, assim, que se você souber fazer de um limão e uma limonada, você aproveita bem. Aproveita, é verdade. Porque você fica contemplando sobre o que foi falado, né? E aí eu vim pensando sobre isso, eu falei, gente, o que esse homem viu em mim, que ele quer, por que faça? Eu falei, quer saber? Uma pessoa que nem me conhece acreditou em mim, eu que sempre acreditei em mim, por que eu não vou fazer? E honestamente, eu não queria nem saber de onde ia sair o dinheiro. Eu resolvi, no meio da viagem, que eu ia voltar e completar o curso. Enfim, durou 3 anos. Nesses 3 anos eu fiz outras formações, né? Que era uma vez por mês, então era bem elástico, assim, no sentido de você ter um tempo. Aí eu fiz o Reiki, né? Fiz a minha primeira formação em Reiki e fiz também o curso de florais. Porque eu percebi, dentro do próprio curso de formação de yoga, os 3 anos, que existiam pessoas, inclusive eu, que tinham necessidades que não fosse que o yoga ia fazer um efeito, mas ia demorar mais em fazer um efeito. Eu falei, se eu já senti esse benefício em mim, por que eu não vou estender para o outro? Sim. Então eu peguei e... É uma junção, né? Isso. Aí eu fiz curso de florais e depois eu vinha fazer o curso de florais de Saint-Germain. Me tornei practitioner. Practitioner é professor autorizado dos florais de Saint-Germain. Qual a diferença que tem de você não fazer com um professor autorizado? É que você pode subir dentro do sistema. Você pode também se tornar professor de florais de Saint-Germain. Uhum. Você pode fazer outras coisas também dentro do sistema.
Entendi. mas necessariamente precisa passar por um professor autorizado. E aqui no Espírito Santo eu sou a única professora autorizada do sistema de florais de Saint-Germain. E esse que você trouxe É o emergencial dos florais de Saint-Germain. Inclusive, quando a gente chegou, ela pingou na nossa água. Minha água já acabou. Eu já troquei a água. Não, Como você é já que é? trocou a Aí, quando água? troca a água. Não, já está fazendo efeito. Não se Ah, tranquilo, não. mas Não me se preocupa, conte, não. o que de bom a gente fez aqui nesse momento, quando pingou e tal. Então, na verdade, o que são as essências florais? As essências florais, até no podcast anterior ele explicou, mas é nada mais, nada menos que uma frequência. É uma frequência. Aqui, no caso, como é uma fórmula composta, é uma frequência de várias flores, que vai te levar a um estado. Pelo nome ser emergencial, né? Mas assim, o emergencial eu falo com todas as pessoas e falo para vocês também que estão nos assistindo. Se vocês não quiserem nunca fazer terapia floral, se não quiserem fazer o curso de terapia floral, compre o emergencial e coloque na bolsa de vocês. Vocês nunca vão se arrepender. Eu fico sem batom, mas eu não fico sem meu emergencial. O emergencial. Porque ele serve assim para tudo. Sabe aquele dia assim, vamos supor que você está morto de cansado. Você sabe que você fez trocentas coisas e etc e tal. E você toma 2 gotas. É suficiente para você, sabe, restabelecer. Porque o emergencial, ele não é para acalmar. Uhum. Ele é para centrar. Só para você ter uma ideia, no nível energético, ele trabalha com o que a gente chama da coluna da Ida e Píndala, Aham. né? O canal Os central, dois. o Aham. nosso canal central, e os chakras. A linha deixa que flui, né? Vai Exatamente. fazer fluir de uma forma melhor. Às vezes Exatamente. você tá com alguma trava, algum desalinhamento É, no período. eu até tenho uma experiência com ele também, bem interessante, que eu passei no início de abril. A gente estava com muitas questões para resolver, minhas particulares e também de um outro grupo. E assim, eu fui. Porque o sérum que eu uso, ele é do mesmo, é praticamente igual Aham. a cor. E eu, né, fui passar o sérum no rosto, eu peguei e pinguei assim. Aí eu falei, não, eu não vou jogar fora, né? Aí eu peguei e friccionei na testa, né, assim, de uma forma circular. Esperei secar, fui fazer outra coisa para passar o sérum depois. Aí depois eu fiz minha maquiagem normal, com sérum, Ok. etc e tal. E foi, assim, uma experiência sui generis, porque, assim, imagina assim, aquele dia cheio de pepino que ninguém estava conseguindo resolver. Onde eu chegava, eu conseguia resolver. Fluiu. Fluiu. E assim, o mais interessante é que eu fiz muitas coisas e à noite eu não estava cansada. A minha mente não estava cansada. Eu fiquei impressionada com essa questão e Esse esse benefício, né? benefício. E eu tô até começando uma experiência em mim mesmo para depois poder passar para os outros sobre o uso tópico dos florais a partir dessa experiência. E aí eu estou estudando outras coisas, aí no futuro você me chama para outro podcast Boa. específico. A gente não para nunca, né? Não. Estudar para sempre, é isso mesmo. Eu utilizo muito essências, mas não são florais, né? São São diferentes. óleos essenciais, é Óleos essenciais, diferente. exatamente. É mais pro cheiro e tal. O óleo, a diferença básica, tem outras diferenças, mas a diferença básica do óleo essencial para o floral, que é feito muita confusão, é que os óleos essenciais, eles contêm princípio ativo, porque eles são retirados da planta e tem todo um processo, mas não é retirado. A essência floral, não. Ela a forma de feitura da essência floral, ela é frequencial mesmo. Quais são os elementos mais importantes? É a água
E a água é de preferência de uma fonte pura, não pode ser de um rio puro. Uhum. Por quê? Porque a água é uma fonte de informação. Por exemplo, tudo que nós estamos falando aqui, a água está absorvendo essa frequência Verdade. do que a gente está falando. Tanto que as orações, como a gente já sabe, já existem estudos falando sobre as orações, os mantras, até alguns Os grupos de reiki, movimentos. hoje em dia, pedem para colocar um copo de água do lado e depois da emissão do reiki, Ah, toma descarta. a Ah, água. toma. Toma, não Não descarta, não. descarta, Toma não. porque recebeu aquele Aquela símbolo, aquela energia frequência do do reiki. rei. Quando é para algo diferente, que é no sentido de retirar energias É, negativas, aí sim se descarta. Mas nesse sentido que a água está ali com o propósito de receber, que o mais importante é o propósito, né? sim. De receber a frequência, então você ingere a água. Alguns grupos trabalham assim, alguns mestres trabalham assim, outros não, falam que não precisa, mas cada pessoa tem um jeito de trabalhar e tá tudo certo. Entendi. Entendido, super. E Ângela, me conta uma coisa. Como foi que mudou essa chave da Ângela aprendiz, que foi ali estudar, que estudou yoga, que estudou floral, para a Ângela professora, né? Quando que você começou a atuar como professora de yoga? Como é que foi isso na sua vida? Na verdade, assim, a maior parte das minhas evoluções profissionais eu devo ao meu marido. Carlos, grande É, Carlos. porque teve uma pós-graduação aqui em Vitória, de uma escola espírita de Curitiba. E foi a única que teve pós-graduação. E eu, honestamente, falei assim: não vou fazer não, e tal, E após era sobre? sobre yoga. Sobre Uma yoga. pós-graduação em yoga. Aham. E aí ele comentou comigo assim: olha, mesmo que o curso seja ruim, o certificado é pelo MEC. E naquela época a gente não tinha dimensão de como iam estar as práticas integrativas. Eu estou falando de 2007, Aham. né? Eu estava Um ainda. cenário bem iniciante. E aí eu falei: sabe que ele tem razão? Aí eu fui fazer a pós-graduação. Fiz a pós-graduação e tal. Quando eu terminei, a Associação de Professores e Praticantes de Yoga me chamou, assim, no dia seguinte, para dar aula sobre filosofias da Índia e yoga para crianças. Oi, eu terminei o curso agora. Não tem problema, você já fez o curso, você sabe, você é uma pessoa que Está está... habilitado. A gente muitas vezes não acha que a gente está habilitado, mas a gente está habilitado. Não, e não é só questão de estar habilitado, foi que a coordenadora falou para mim, ela falou: Ângela, você, do grupo, você é a pessoa que mais estuda. Sabe? Ela falou: então, só saber. Se você não sabe, você estuda o que você sabe. Porque eu, realmente, assim, ontem eu fiz até uma postagem que foi o Dia Internacional do Livro, né? E o livro sempre foi meu melhor amigo. De todos os tipos de literatura, assim, sabe? Desde a literatura técnica, né, da profissão, mas, assim, Machado de Assis, não sei, de quadrinho, literatura em Quadrinho. quadrinhos, tudo que você imaginar na vida, eu Eu acho que li. leitura é fase, né? Eu sou um leitor de fase, assim. Às Não, eu vezes não sou eu tenho. leitora de fase, Não, não. é fase que eu digo assim. Às vezes eu tô muito querendo ler quadrinhos, às vezes eu tô muito querendo ler O tipo de literatura. sobre yoga, e eu Não, tô com querendo ler certeza. sobre, sabe, o Com tipo, a certeza. gente vai muito variando, assim, acaba que no final você leu muitas coisas diferentes. O que faz dar um complexo bom também, assim, porque quando você vai montar algo, você tem várias perspectivas de outras vertentes que você passeou. Isso aí. Porque também andar na linha reta, assim, não é muito a minha praia, não. Também não é minha E praia. aí, assim, o livro, ele me levou a fazer o curso superior de biblioteconomia e documentação, que eu sou bibliotecária, né? Que E maravilha. assim, no terceiro período, toque, bati lá na Biblioteca Central da UFS, pedi estágio, na cara dura. Comecei a estagiar. Eu parecia assim, uma Em casa, borboleta né? no meio de flor, daqueles livros. E agora tá me acontecendo uma fase muito interessante de eu estar retornando à biblioteca
com as práticas integrativas. Que bacana. A da UFES mesmo? Não só na UFES, outra também. Volta e meia, uma biblioteca me chama para fazer uma roda de conversa, dar uma palestra e uma vivência de meditação. A arte-terapia, que é uma via que eu não falei aqui, né? Uma vertente que eu não falei aqui. Ela tem 10 anos só na minha vida. Ela é minha filha mais nova. Minha filha mais nova, mas ela tem um carinho bem especial. Então, assim, eu gosto de aliar muito a arte-terapia com a literatura. É uma vibe que eu construí, assim... Tá muito próximo, né? É muito junto, assim. Porque, assim, se você lê um poema, cada pessoa que lê um poema, estou falando de poema, mas, né, pode ser um livro também. Poema é mais fácil para você trabalhar, assim, para construir interpretações. Cada poema vai ressoar de uma forma diferente em cada pessoa. Verdade. E a arte-terapia, ela tem essa vibe de você expressar aquilo que reverberou em você, não o que reverberou o que está escrito, entende? Então, é bem interessante, eu gosto muito disso. É buscando muito os sentimentos do que você teve ali naquele poema, né? O que mexe com você. Do que cada pessoa que eu estou propondo, né? Mexe e assim tem resultados. E aí como as suas experiências, né, vão te falar o que você vai expor, isso é muito legal. Geralmente quando você dá essas palestras, essas intervenções dentro das bibliotecas e dentro de locais, você costuma colocar na sua rede social quando vai acontecer? Como é que é isso? Então, às vezes sim e às vezes não. Quando é permitido, quando não é para um grupo fechado, eu coloco, mas assim, porque isso também foi da pandemia para cá, né? Quando pós-pandemia, né? Um período pós-pandêmico que eu trabalhei mais com trabalhos pontuais. Eu meio que dei uma fechada para balanço, fazendo trabalhos pontuais. Porque fechada para balanço a gente nunca fica, né? Então, assim, fui fazendo trabalhos pontuais. Eu sou ligada ao grupo de pesquisa, o grupo PICS UFES, que é um grupo de pesquisa de práticas integrativas dentro da UFES. Que legal. Então, ali teve esse espaço para fluir, né? E desses espaços surgiram outros, poucos, mas surgiram, e agora eu estou abrindo mais espaços. Então, assim, eu fluí dessa forma para poder estar permeando outros espaços que não eram até então vistos e não eram, as pessoas não conheciam. Eu fiquei assim muito surpresa com vários relatos dos benefícios da arte terapia. Não, e assim, o pessoal comentando, nossa, mas eu fazer só isso, acontece isso comigo. Eu falei, pois é, gente, é um papel e uma caixa de lápis de cor só. E aí a pessoa coloca ali a emoção, exatamente, coloca ali o que ela tem que ela recebeu, o que ela sentiu. E também assim, outras coisas que eu fiz também nesse meio tempo, espaços que oferecem uma vez por semana, como o espaço lá na Rua 7 da Estael, Majestic, que ela uma vez por semana, ela faz um evento dessa natureza, né? De arte-terapia ou a parte integrativa? Toda a parte integrativa, tem a parte oracular, ervas. Ela é uma pessoa bem interessante. Eu amo Estael, tá? Eu conheço o Estael de muito tempo. Eu sou apaixonada com ela. Maravilhosa. E assim, ela propõe coisas assim, inimagináveis ali naquele espaço, né? Eu acho a Estael assim, uma fomentadora de cultura e de outras ideias também. Totalmente necessária no centro de Vitória. Traz vida. Eu acho que totalmente necessária no Espírito Santo, e particularmente em Vitória. E aí sempre eu contribuo dando uma oficina
ou de arte terapia, ou de outras coisas, mas como o pessoal gostou muito de mandalas, então a gente foi pela vertente das mandalas. Vamos ver o que nos Nossa, é aguarda. lindo mandala. Eu acho lindo, assim. É uma das vertentes da arte Da arte terapia, né? terapia. Ai, que legal. Porque Jung, que é o pai da arte terapia, digamos assim, é o psicólogo que a gente mais estuda para ter uma base teórica, né, da arte terapia, porque todo fazer, toda arte ela é terapêutica, mas nem todo, mas isso não quer dizer que seja arte terapêutico. Por quê? Porque Mas. o olhar do arte terapeuta, ele vai desde o material escolhido pela Uhum. pessoa, pelo interagente, não por nós, ao que foi, ao simbólico que foi manifestado. Mas na sua visão, qual que é o papel da arte-terapia na promoção do bem-estar emocional, assim? Hoje em dia total, gente. Só de você ver cor, fala sério. Se você vê um cérebro em branco e um cérebro Colorido, um né? cérebro tanto que hoje em dia em saúde mental o que o pessoal está usando bem de símbolo? Um cérebro preto e branco e um cérebro colorido. Então, assim, a arte-terapia na saúde mental, hoje em dia, nessa questão da ansiedade, não só a arte-terapia, as práticas integrativas, o yoga, a terapia Sim. floral, são fundamentais, são essenciais para que você não chegue a um estágio de ter que ir a um psiquiatra e tal. E mesmo se você tiver que ir a um psiquiatra, vá, não deixe de ir. Você pode complementar. Ângela, você acha que dentro do ambiente corporativo caberia momentos para essas intervenções de práticas integrativas, de tanto a arte-terapia, quanto o yoga, quanto florais, trabalhar isso para que a pessoa não chegue a um burnout, por exemplo? Então, agora saiu uma norma, né? É NR30 ou NR10. NR alguma coisa? Saiu uma norma que tá que de caber cabe há muito tempo. Sempre coube. Vamos pontuar isso muito bem. Sempre coube. Não era Chega a ser feito. necessário, né? Não, assim, sempre coube, nunca. Porque assim, para cada dólar investido, pra você ter ideia, a empresa economiza US$ 5. Isso eu estou falando de uma pesquisa de 2007, 2008. Eu trabalhei na empresa que prestava serviços de qualidade de vida na Petrobras, Uhum. a Health Center, a qual eu sou extremamente grata. E assim, porque eles não eram obrigados a fazer. Mas a diferença da pessoa que fazia, do gerente que recrutava um profissional de yoga, uma yoga laboral, tal, a diferença era gritante. Sim, eu cursei administração, né? Eu sou um administrador. Uhum. E dentro da administração tem uma matéria chamada QVT, que é Qualidade de Vida no Trabalho, que é muitas vezes inexistente nas empresas. Você não tem nada de qualidade de vida no trabalho. Você tem muito trabalho com relação a custo, né? Eles pensam muito em custo, e tudo é custo, tudo é prejuízo, né? Precisa economizar, faturar e economizar, e a pessoa acaba não considerando que investimento dentro da sua força de pessoal faz total diferença para a sua quantidade de produção, né? É, Sua quantidade de quanto mais assim feliz, integrado, menos ansioso, sabe? Vários acho que fatores que a gente tem de pensamentos que podem ser tratados, podem ser é, é,
deixado de uma maneira mais leve dentro da gente. Mas eu tenho uma crítica construtiva em relação a essa questão das administrações. Porque meu marido também é administrador. E a administração da empresa nem sempre está com os administradores. Não, com certeza. Coloca um economista, porque ele vai saber calcular quanto vai dar lucro. Por exemplo, as redes hospitalares colocam um médico. O médico não estudou para administrar, a não ser que ele tenha feito uma pós-graduação, algo assim. Mas raramente se coloca, entendeu? Então, assim, o papel do administrador, hoje, ele é fundamental nessa questão. E assim, um economista que pensa de verdade em lucros, ele tem que pensar o que compensa mais para a empresa. Gastar com um profissional que vai lá uma vez por semana, de 15 em 15 dias, fazer uma intervenção, ou com várias pessoas de atestado. Sim. De 7 dias, e as pessoas estão trabalhando doente, porque elas não podem mais pegar atestado, ainda tem essa. Verdade. Então, assim, está acontecendo algo na nossa economia surreal. Honestamente, eu nunca na minha vida, eu tenho 66 anos, eu nunca na minha vida pensei que eu fosse ver isso. Porque cada dia está pior. E as pessoas estão literalmente surtando. Esses dias atrás, eu não sei com quem que eu comentei que eu tinha parado, não dado uma pausa na carreira, mas feito trabalhos pontuais, porque eu, por uma questão de saúde, por uma questão de gerência, de algumas questões familiares. Ela falou, nossa, mas você está tão bem. Aí eu falei, gente, mas você não pode parar. Sabe? Foi algo assim, para mim, surreal. Parar na cama, né? Você tá acamado. Sabe, como se você, assim, se você se der um tempo, é como se você não inexistisse. Eu fiquei assim, pasma. Mas isso é um aprendizado que eu tive em função desse problema que eu tive desde os 14 anos de idade. E foi uma bênção. Ao mesmo tempo que foi um desafio, foi uma bênção. Eu aprendi que sempre que eu não podia, eu tinha que parar. Porque senão eu não subsistiria. Sim. Entendeu? E isso, na verdade, você não precisa ter problema de saúde para você perceber que você não está bem. Por exemplo, nós estamos aqui hoje. Qual o problema de você desmarcar comigo? Sim. Sabe? Eu não vejo problema nisso. Acontece, imprevistos acontecem, assim, agora você desmarcar todo dia, aí é um problema, né? Mas assim, se você, né, não aconteceu, eu tô muito gripado, eu tô sem voz, como que você vai fazer um podcast sem voz? Verdade. Né? Não é fácil. Não é impossível fazer um podcast sem voz, é impossível. Verdade. Então, assim, são questões que são óbvias, mas é tão, assim, massacrante a forma como as pessoas foram moldadas. Não tem que ser assim. Não tem que ser assim, gente. Tem que ser do jeito que dá para ser. Não tem que ser assim. E tá tudo bem. O mundo não vai se acabar se você deixar de trabalhar um dia. O sol vai nascer no outro dia até mais bonito. Entende? Então, isso eu aprendi graças a um problema de saúde. Então, foi maravilhoso. Por um lado, eu tive que foi bem desafiador, que eu tive que desafiar várias pessoas da sociedade. Sim. Tá? Não foi a sociedade, né? Desafiar nesse sentido. Mas, por outro lado, eu aprendi que o mundo não se acaba. Que eu podia gerenciar tempo. E isso é uma coisa, gente... Esses dias eu participei de um evento no Rio Grande do Sul sobre práticas integrativas. Você foi lá fazer igual você faz as intervenções aqui, você fez lá? Fiz. Ah, que legal. Mas lá eu
Voltei lá na minha origem. Eu fiz uma meditação de Kundalini Yoga. Ai, maravilhoso. E aí, eu me perdi aqui, na linha de raciocínio. Você estava falando que você fez a meditação da Kundalini Yoga lá no Rio Grande do Sul, que Não, mas eu foi um estava falando sobre recomeço, o né? tempo. Ah, sim. É. Aí tinha uma tarefa, foram divididos em equipes. Todos os participantes foram divididos em equipes, que foi muito legal. E cada equipe, todo mundo tinha um desafio, de vez em quando, para dar uma movimentada, assim, para não ser aquele evento assim. Aham. Foi muito interessante, achei bem interessante a forma. E aí teve um que a gente tinha que fazer um mapa mental. E o que era mais importante? Eu falei, gente, para mim é gerenciamento de tempo. Aí eu queria escrever assim, planejamento. Não, não é. O pessoal enxerga como, para mim, a maior prosperidade hoje hoje e Tempo, né? sempre foi, é o gerenciamento do tempo. Verdade. Você ter tempo para você não é luxo. Se você não se coloca na sua agenda de planejamento para o autocuidado, você já está perdendo tempo. É essencial. Eu falo com os meus alunos muito isso. Eu falo, olha, esse momento é o momento de vocês, é o momento para vocês se cuidarem, é o momento para você se enxergar você. Né? Se cuida, fica junto, fica dentro de você agora. Esquece os problemas, deixa os problemas com calçado. Eu falo, tirou o calçado, vai fazer o yoga? Então vamos fazer sem essas interferências, sem ficar pensando no outro, né? Pensa um pouquinho em você também, é importante, é essencial. Não, e existem, além das práticas de yogas que são maravilhosas, eu sou super suspeita a falar, porque quando eu quis fugir do yoga, o yoga correu atrás de mim, que é outra pauta que a gente pode voltar nela. Existem outras formas tão mais fáceis, tão mais simples. Gente, 2 gotinhas de florais. 2 gotas. Meditar. E você não precisa tomar mais do que 2 gotas por dia, Sim. tá? Outro dia, por exemplo, eu estava sem emergencial, sem não sei o quê, mas sabe aquele dia que você sente sua energia meio pesada, que foi esses dias que eu estava gripada? Eu passei uma gripe muito forte. Aí eu fui lá e fiz um banho de ervas. Fiz um banho de ervas e tomei, nossa, dormi assim umas 12 horas. Umas Um 12 horas dormindo. escaldapé, né? Escaldapé é outro. Escaldapé, assim, é o top pra mim, né? Eu É, amo. faz um carinho, Pensa na faz um pessoa que... carinho. Eu acho que é um momento bacana, é um momento seu. E é muito bacana. Show. Ângela, estamos chegando na reta final, mas antes de encerrar, tem mais patrocinadores? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da Empire, agradecer a Empire pelo apoio ao nosso podcast. E você está precisando de IA, tem agenciador de IA para você na Empire. Então aproveita, entra no QR Code, venha saber tudo sobre a Empire e venha ser Empire você também. O nosso desafio D14D é hora de tirar todos esses ladrões de energia. Nós trabalhamos com uma linha de acompanhamento, onde vamos fazer junto com você. Entra no grupo do WhatsApp por esse QR Code e já já nós vamos dar o start a mais um D14D. Eu tô dentro. É isso aí, é bom demais. E a Somos, clica aí no QR Code, faça a leitura, entra nas nossas redes sociais, siga e se inscreva no canal lá no YouTube. Vem acompanhar a gente bem de pertinho. Ângela, gratidão por você ter participado, ter dado sim. Eu vou fazer só um bate-bola com você hoje, agora bem rapidinho. Eu queria que você buscasse um sentimento para cada palavrinha que eu vou falar com você. E aí pensa com carinho e fala pra gente. Quando eu falo em yoga, qual é o sentimento que tem aí? Paz total. E, e a arte terapia? É uma elaboração, uma construção. E os florais? Florais também. É uma. Florais. Florais é uma construção também.
E a professora Ângela? A professora Ângela tá aqui. E, Eu tô aqui sempre. e os alunos? Ah, no meu coração. Alunos no meu coração. Cada aluno é como se fosse uma flor, uma plantada no meu jardim. Isso com certeza. E a família? Família, o que eu posso falar? Família para mim é tudo, gente. Depois de mim, a família é tudo. E o Carlos? Ah, meu amorzão, né? Ah, coisa boa demais. Meu amor, gratidão pelo seu sim, gratidão por você ter vindo. Um namastê maravilhoso para você. Gratidão por ter me ensinado tanto com um coração tão aberto. Eu sou muito, muito, muito grato por ter encontrado você nessa vida. Gente, vocês não têm noção da alegria de estar aqui com essa figurinha. Me dá as mãos aqui. Que, assim, cada aluno, ele representa cada aluno que passou por mim, né? E, assim, foi muito fofo, muito... Sabe, foi aquele carinho quente no coração quando a gente se reencontrou via direct. Verdade, Via. E os meios de comunicação servem para muita coisa, viu, gente? Para ouvir verdade, podcast, para a verdade. gente reencontrar amigos, alunos. Isso aí. E, e é isso, assim, é muito gratificante. Vocês podem me seguir nas redes sociais também no Isso, a gente deixa na Ângela telinha Vescovi, aí. arroba Ângela Vescovi Terapias, underline terapias, que eu vou postar algumas coisas, inclusive eu vou oferecer, não um desafio, que desafio eu vou deixar para vocês. Eu estou para além do desafio. Eu vou oferecer, porque dia 22 foi o dia do arte terapeuta, 22 de Sim, abril. E eu estou para marcar a data para oferecer uma oficina de arte terapia integrativa. que E todos são maravilhoso. convidados, Show de bola. tá? Muito bom. Gratidão, gratidão. Namastê e até a próxima.